Bíblia aí, João Ferreira de Almeida, é um pouquinho diferente, que a minha é uma tradução da linguagem de hoje, nova tradução. Diz assim: quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como lhe foi bom para você. Amém? Louvado seja Deus, né? Essa história aqui conta a história do homem de Genezaré, o de Gadara, o endemoniado de Gadara. Jesus foi para aquele lugar e lá encontrou um homem que vivia amarrado certas feitas, e ele se soltava, ia para os cemitérios endemoniado, cheio de demônios. E Jesus chegou lá, e quando Jesus chegou, os demônios que estavam naquele homem disseram: que temos nós contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Já veio nos atormentar antes do tempo? Jesus, discutindo com o demônio, disse: como é teu nome? Diga-se de passagem, a única vez que Jesus perguntou o nome de um demônio, entrevistou. E disse: nós somos legião porque somos muitos. E Jesus, sabendo eles que Jesus ia expulsá-los, pediu com insistência que Jesus mandasse ele para os porcos. E havia uns porcos ali e uns homens tomando conta de porcos. Lembrando que os israelitas não comiam porco e não comem carne de porco. Quem criava porcos eram uns romanos. Ali era uma província romana que vivia naquela época e dominava Israel. Então os porcos estavam ali e Jesus autorizou que os demônios fossem para os porcos. E eles se precipitaram no barranco, no precipício. E vendo isso, o povo ficou assustado. E quando foi em direção de Jesus, eles encontraram Jesus e aquele homem que estava possesso, já vestido e conversando com Jesus. E ficaram admirados e expulsaram Jesus daquele lugar por causa do prejuízo que Jesus deu nos porcos. Mas quando Jesus estava entrando no barco, aquele homem que foi liberto, ele disse assim: mestre, me leve com o Senhor, ou seja, deixa eu ser um discípulo do Senhor, deixa eu te acompanhar. O homem que estava endemoniado agora queria acompanhar Jesus, porque estava curado. Jesus disse para ele: olha, não, você não vai não. Ele com insistência insistia para ir com Jesus. Você já vê aquelas criancinhas que quando a mãe sai, o menino quer ir de qualquer jeito e a mãe não leva, ele espedia, chora, grita que quer ir de qualquer jeito, e a mãe: fica aí, não vai não. Era aquele rapaz querendo acompanhar Jesus. Jesus: não, você não vai não. Vá para casa, volte para os seus parentes, ou seja, para a sua família, e conte o que Deus fez com você. Conte o que eu fiz, conte o milagre que aconteceu. Porque aquele homem, ele já não vivia mais no seio da família. Aquele homem já não vivia mais com a mulher, com a mãe, com os irmãos. Ele vivia amarrado. E quando ele se soltava, ele ia para o cemitério, ficava no cemitério lá, nos sepulcros. E ninguém conseguia contê-lo porque ele estava lá possesso. Ele já não conseguia mais viver na sociedade, já não conseguia ter mais uma casa, dormir numa cama, comer numa mesa, sentado numa mesa. Ele já não conseguia contemplar as crianças brincando. Ele já tinha perdido tudo. Estava ali possesso. E Jesus libertou ele. Deu a ele de novo a graça de poder viver, de poder ter uma vida normal. Mas esse homem, quando Jesus cura ele, esse homem quer acompanhar Jesus. Quando eu estava lendo esse texto, me veio a lembrança de várias reportagens que nós assistimos. Já viu os meninos drogados? Aqueles meninos que o povo chama de saciseiro, que eu não gosto dessa palavra. Os meninos que são viciados em crack. Muitas mães pegam os filhos e amarram na cama com a corrente, porque não aguenta mais, não consegue mais esse menino dentro de casa. Ele não para em casa porque ele está possuído pelo vício. Ele não consegue ficar em casa, e quando fica, a abstinência dele é tão grande que ele se morde, se bate na parede, xinga todo mundo, fica violento, ninguém consegue conter, e ele tem que sair para a rua para usar drogas, e leva dias. Na Cracolândia tem gente que a família tem 3, 4, 5 anos que viu, e quando vai em casa a mãe tem que amarrar ele, prender, mesmo assim ele já um jeito de se soltar e ele ir embora. Eu só lembrei disso. É semelhante, porque o demônio possuiu aquela pessoa e fez aquela pessoa virar um drogado,
Quantas mães sofrem assim? Quantas famílias são destruídas? E quando isso acontece, esse tipo de possessão viciante pelas drogas, ele destrói não somente a mãe, mas a família inteira, porque todos sofrem junto. Sofrem porque ama a falta dele dentro de casa. Sofrem porque ele acaba com tudo, porque a vergonha, pela preocupação que ele não está em casa, pelas dívidas que ele arranja, pelas ameaças de morte que ele tem. A pessoa fica, será que está vivo? Quando morre alguém, mata alguém, a pessoa fica, será que foi meu filho? A mãe endoida, perde a paz. A mãe não dorme com seu filho na rua. A família fica preocupada. Há um problema social e um problema familiar. Imagine esse homem. Ele não tinha mais o convívio na família. Ele estava com um problema familiar. E também um problema social, porque as pessoas na rua não conseguiam, olha, conter ele. E a Bíblia diz bem o seguinte: a Bíblia diz que esse homem já estava junto de Jesus, já estava perto de Jesus. Quando chegaram perto de Jesus, versículo 15, se você quiser acompanhar comigo. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por um demônio, e ficaram espantados porque ele estava sentado e vestido. Ou seja, se ele estava sentado e vestido, e ficaram espantados porque antes andava nu. Ele não andava de roupa. Esse homem metia vergonha em todo mundo. Ele era um problema social. Imagine naquele tempo que a nudez era um pecado, era uma coisa absurda. Esse homem já estava vestido. Agora imagine o problema que uma possessão de uma pessoa da família causa. O problema de uma pessoa escrava de Satanás causa para todo mundo. Olha os prejuízos, olha a tristeza, olha a angústia, olha as dificuldades, olha as preocupações, as vergonhas que todo mundo tem que passar, e fora os importúnios, porque um cara entrava num cemitério, deveria bagunçar o cemitério. As pessoas corriam dele porque ele atacava as pessoas com violência, a Bíblia diz. E a pessoa vivia naquela escravidão. Mas o Filho de Deus, que foi e que veio, se manifestou para desfazer as obras de Satanás, chegou lá e botou um fim naquilo. A Bíblia nos ensina que alguns da família, depois de libertos, Jesus tira da família. Foi o caso de 4 discípulos. 4. Jesus tirou da família. Simão e André, 2 discípulos de Jesus, irmãos. E Tiago e João, filho de Zebedeu. Está em Marcos capítulo 1, verso 19 e 20. Jesus tirou eles. Vem, agora você vai ser pescador de homens. Eles saíram da família. Jesus chamou para eles. Mas tem casos que Jesus manda voltar para casa. Sabe para quê? Para contar testemunho e salvar os que estão lá. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. E Jesus fala assim, volta para casa e conta teus parentes. Conta as pessoas que estavam lá. Conta para eles o que eu fiz. Conta que eu tirei você dessa prisão do diabo. Conta que eu fiz um milagre na sua vida. Conta que eu transformei a tua história, que eu mudei a tua vida, que eu tirei você desse mar de lama. Mostra para eles que você está curado. Mostra para eles que você está transformado, que você encontrou a verdade, que você encontrou o Cristo. Mostra para eles que você se converteu. Essa pessoa agora se torna um canal para a entrada de Jesus na casa deles. Porque quando aquele homem saiu e voltou para casa para contar o testemunho, Jesus foi com ele em espírito. Creio eu, quando esse homem chegou em casa, a família deve ter ficado atônita. Será que é ele mesmo? Não é ele? É ele ou não é ele? Quem lembra do filho pródigo? Quando o pai estava lá sentado na porta esperando ele voltar. De longe a Bíblia diz que ele avistou. Dá para entender o que é que o pai, a mãe, a família desse jovem estava o tempo todo na porta esperando ele voltar. E quando ele avista, vestido, falando, transformado, imagine o testemunho de Cristo. Imagine, nós precisamos ser assim. Por quê?
Você está aqui hoje, Jesus libertou você. Jesus curou você. Jesus trouxe você aqui. Jesus mudou o seu coração. Não foi isso que a gente estava cantando? Entra na minha casa, na minha vida, mexe com as minhas estruturas, sara todas as feridas. Jesus fez isso. Quem é curado por Deus aqui? Se você é curado por Deus, você volta para casa e conta testemunho. Se você é liberto por Deus, você volta para casa e conta testemunho. Se você é liberto por Deus, você volta e mostra o que Deus fez. Foi isso que Jesus falou. Jesus disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor fez com você e como foi bom com você. Volta para casa. Você vai sair daqui hoje e vai começar a contar o seu testemunho dentro de casa. Começar a dizer o quanto Jesus foi bom com você. Vai dizer, olha, para os seus parentes: olha, Jesus foi bom comigo. Lembra como eu era assim? Lembra que eu era perturbado? Lembra que eu era desse jeito? Lembra que eu era viciado? Lembra que eu era dessa maneira? E eles vão começar a ver o que Jesus fez na sua vida. Talvez a gente nunca contou, eles nunca perceberam, porque nós nunca sentamos para conversar e dizer: ó, Jesus me curou, Jesus me libertou, Jesus me tirou do vício, me tirou da doença, me tirou do nervosismo, da depressão. Jesus me libertou. Jesus fez uma transformação dentro de mim. Aleluia. Nós precisamos contar. Nós precisamos voltar para casa. Muitos não voltam para casa porque deixou muitas desavenças. Muitos não voltam para casa porque deixou muita confusão, muito problema. Imagine aquele jovem endemoniado, quanto prejuízo deu à família. Mas Jesus mandou ele voltar para casa, porque tinha pessoas na casa dele que precisavam ver o que Deus fez. Tinha pessoas na casa dele que precisavam ter um testemunho. Tinha pessoas na casa dele que precisavam ver quanto Deus era bom. Tinha pessoas na casa dele que precisavam contemplar com seus próprios olhos a transformação de vida. Tem pessoas na sua casa, na minha casa, que precisam ver o que Jesus fez com a gente. Tem pessoas na nossa casa que precisam ouvir da nossa boca como Jesus foi bom e é bom. E nós precisamos entender que nós fomos chamados por Deus, libertos por Deus, para pregar as boas novas do reino, para pregar o ano aceitável do Senhor. Porque a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa liberdade não é para ficar calado, é para falar que Jesus é o Senhor que salva, que Jesus é o Senhor que cura, que Jesus é o Senhor que liberta, que Jesus é o Senhor que transforma, que Jesus é o Senhor que se preocupa com a família. Aleluia. Por isso Jesus falou: volta para casa, conta para os teus parentes como Deus foi bom com você. Volta para casa. E é isso que eu queria nesta noite, através do Espírito Santo, através dessa palavra, mostrar para você que há esperança para sua casa. Que a esperança, nós só precisamos dar lugar a Deus. Primeiro Jesus libertou ele. Primeiro Jesus transformou ele. Primeiro Jesus fez ele transformado, fez visível a transformação. Depois Jesus mandou ele voltar para casa. Todo mundo aqui é liberto. E eu creio nisso. Eu creio, porque eu vejo com os olhos da fé. E depois de liberto a gente conta o testemunho. Amém? Eu queria orar pela família da gente. Eu queria orar nesta noite pela nossa família. Nós pensamos na pessoa que nós queremos que Deus liberte. Nós pensamos na pessoa que nós queremos que Deus transforme. Porque a Bíblia diz: assim como pensei, assim sucederá. Deus é do tamanho da sua fé. Deus é do tamanho da sua fé. Se você crê que Deus só pode ir até aqui, Deus só vai até aqui. Se você crê que Deus só pode fazer você sorrir, você vai sorrir. Mas se você crê, como diz em Isaías 40, quem mediu o céu a palmos? Quem que
na concha da sua mão, pegou a água do mundo inteiro. Se a gente crê nesse Deus, que tudo pode, então nós tudo podemos, porque a Bíblia diz: tudo posso naquele que me... Você pode salvar sua família, porque Jesus te fortalece. Fortaleceu o gadareno, fortaleceu esse homem, amém? Vamos orar? Vamos orar, falta 20 para as 9. Nosso culto de família é rápido. A gente quiser mais um tempinho, um domingo, amém? Deus é bom e maravilhoso. Deus é bom. Quem estava domingo aqui? Quem gostou da palavra que o homem de Deus trouxe para... Ele vai voltar. Vai voltar a pregar aqui. Vai. Ali é um servo do Senhor. Amém? Ali é um servo do Senhor. Muito homem de Deus ali. E ele não contou o testemunho dele todo. Ele já esteve preso. Ele não contou. Na cadeia também. Por causa das drogas. Ele não contou. Mas deixa ele contar. Na próxima vez que ele vem, ele conta. Eu tive preso na prisão de Satanás. Na cadeia de grade não. Graças a Deus. Eu não ia suportar. Graças a Deus. Amém? Feche seus olhos. Pense na pessoa que você quer que Jesus liberte. Pense na pessoa que está na sua casa, que precisa da sua oração. Pense na pessoa que está na sua casa, que precisa da sua ajuda. Senhor, Pai amado, a tua palavra nos ensina que o Senhor pediu para aquele homem que o Senhor libertou voltar para casa. Pediu para aquele homem que o Senhor libertou voltar e contar o que o Senhor fez. Pai, eu peço ao Senhor, prepara o terreno em casa. Prepara o coração dos ouvintes. Prepara o coração daqueles que estão em casa. Abre os olhos dele, os entendimentos, Pai, para que eles possam ouvir o nosso testemunho, para que eles possam ver o nosso testemunho, para que eles possam crer no Senhor. Visita aquela pessoa aqui cujo nossos irmãos estão pensando agora. Visita, Senhor, que em pensamento, as pessoas que em pensamento eles pensam, eles imaginam liberto. Pelos olhos da fé eles veem essa pessoa, meu Deus, já liberta, na tua presença, louvando, cantando para o Senhor, orando, buscando, Pai. Então Deus, assim como pensamos, assim sucederá. Por isso, Pai, através da nossa fé, unidos com o teu povo, nós oramos, Pai, e pedimos ao Senhor: Espírito Santo, visita agora aquele familiar, aquele esposo, aquele filho, meu Pai, aquele irmão, aquele amigo. Visita agora, meu Deus, vai de encontro, vai lá, meu Pai, e mostra para ele, Senhor, que o Senhor nos libertou, que o Senhor nos transformou, que o Senhor fez milagre em nossa vida, que o Senhor transformou o nosso ser, que o Senhor mexeu com as nossas estruturas, para que eles também creiam que o Senhor liberta, que o Senhor cura, que o Senhor transforma, meu Pai. Espírito Santo, nós somos, Pai, os teus servos, Pai. Aquele homem estava sofrendo, aquele homem estava padecendo, mas o Senhor libertou e só deu a ele uma ordem: volta para casa, conta o que eu fiz, volta para casa e conta para os teus parentes, ou seja, para a tua família, o que eu fiz. Pai, nos dá entendimento, sabedoria, para que possamos voltar para casa hoje e começar a contar sutilmente o que o Senhor fez em nossa vida, para que o teu nome possa ser glorificado, Senhor, para que o teu nome possa ser exaltado, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos, Pai, nas tuas